Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estamos chegando para mais um vídeo. Hoje eu tô aqui para te contar se forçar a coluna pode mesmo atrapalhar um tratamento de hernia de disco lombar ou mesmo o alívio da dor lombar acontecer. O forçar é um termo muito usado, né? Se você tem dor nas costas com frequência, eu sinto muito por isso. Mas com certeza você já escutou alguém falando para você: cuidado, vai forçar a coluna, vai piorar a sua dor, por isso que você vive com dor. Será mesmo que esse forçar a coluna é tão prejudicial quanto a gente pensa? Será que esse forçar pode piorar mais minha dor lombar? Pode agravar uma hernia de disco? Pode fazer com que a dor lombar fique até crônica? É isso que eu quero te contar no vídeo de hoje. Vou te explicar o passo a passo disso e tudo que a gente precisa saber sobre esse tema tão importante para o alívio da dor lombar acontecer. E para a gente começar a entender bem o que eu quero passar para você sobre esse assunto, eu quero que você imagine estradas. Eu quero que você imagine aquela hora que todo mundo diminui a velocidade do carro. Todo mundo. Eu diminuo, você diminui. Todas as pessoas numa rodovia ou numa estrada diminuem. Sabe que hora eu tô falando? Aquela hora que tem um posto de guarda ali da polícia ou aquela hora que tem um radar ali na frente. Toda vez vão ter vários e vários carros, tirando alguns que não viram o que tinha ali pela frente, um radar, um posto de guarda, mas a grande maioria dos carros vai desacelerar o carro, vai ficar ali na velocidade permitida, mesmo que eles estivessem com a velocidade a mais ali atrás. Naquele momento eles vão ficar ali na permitida tranquilinho e depois provavelmente vão acelerar de novo, talvez. Você concorda comigo, né? Mas por que eu tô te falando isso? Porque tem um motivo para a gente desacelerar naquele momento se a gente estava com a mesma velocidade lá atrás e a gente vai ficar com a mesma velocidade lá na frente. Que a gente tem medo de tomar uma multa. Ninguém gosta de receber aquele correio, que é um boleto a mais no nosso mês, que já é cheio de boleto. Aquele boleto da multa não é nada legal de receber. E por que eu tô falando isso? Porque o medo de forçar a coluna, com medo da dor lombar acabar piorando o quadro de dor que eu estou passando, é na verdade o único vilão no assunto forçar a coluna. Mas Paulo, como assim ele é o único vilão? Por quê, pessoal? No caso do medo da gente tomar uma multa, por exemplo, a gente está ali no nosso direito. É um medo funcional, digamos assim. A gente usa esse medo para a gente não tomar uma multa e não ter esse prejuízo financeiro. Mas no caso da dor lombar, o medo de forçar a coluna é um medo que vai atrapalhar a gente, que não vai ajudar em quase nada a gente, em praticamente nada. Por que eu estou falando isso, pessoal? Porque a pergunta do vídeo: se forçar a coluna pode atrapalhar a melhora da dor lombar? Não, pessoal. E na verdade, a gente perdeu o medo de forçar a coluna e forçar ela da maneira certa, da maneira correta, pode contribuir para a nossa dor lombar melhorar em vez de atrapalhar. Então o que eu quero começar o vídeo te dizendo, trouxe essa história para você entender melhor como que o medo pode estar te atrapalhando, é a gente entender que forçar a coluna não vai prejudicar o alívio da dor lombar, e sim, ela pode acabar ajudando a gente. E isso eu vou te explicar o passo a passo. Eu não sei se você sabe, mas um dos pontos principais para a gente conseguir melhorar a nossa dor lombar é a gente trabalhar bem as nossas habilidades físicas. Elas são, sem dúvida, a maneira melhor que a gente tem da gente conseguir um bom alívio de dor lombar, um bom tratamento de hérnia de disco lombar, por exemplo. Mas por que forçar a coluna não vai atrapalhar tanto assim a dor lombar quanto a gente pensa? Calma, que é isso que eu vou explicar passo a passo para você entender e já conseguir aplicar melhor coisas na sua rotina que vão te ajudar no alívio da dor lombar. Primeiro ponto da gente entender, pessoal, do porquê que forçar a coluna não atrapalha e pode sim ajudar a gente, é que habilidades físicas são super importantes para a gente conseguir um bom controle de dor lombar. Mas Paulo, como assim habilidades físicas? Como que as habilidades físicas vão ajudar a gente a melhorar a dor lombar? 3 pontos fundamentais da gente entender, pessoal. Habilidades físicas vai gerar mais impacto, vai gerar mais função articular e também vai quebrar mais os nossos medos. Paulo, por que esses itens são importantes para minha dor lombar melhorar? Primeiro ponto, pessoal, e sempre eu estou falando aqui de habilidades físicas,
as habilidades físicas, para a gente melhorar, a gente precisa forçar a coluna. Então, o que eu quero explicar muito nesse ponto, tudo que eu vou falar aqui é em relação a como que forçar a coluna ajuda em vez de atrapalhar. Esse é o ponto principal da gente entender. Por que que o impacto é bom? Você já deve ter escutado assim, nossa, não posso com impacto, exercício de impacto, eu tenho problema na coluna, eu não posso fazer. E isso não é verdade, pessoal. Sabe por quê? Por que o impacto é bom para a coluna? O impacto do movimento, seja uma caminhada, seja uma corrida, seja um treino de musculação, vai gerar mais hidratação nos nossos discos intervertebrais. Essa hidratação aumentada dos nossos discos intervertebrais vai fazer com que a nossa coluna funcione de uma maneira melhor, vai lubrificar ela, vai fazer com que ela tenha mais disponibilidade de movimento. E a própria hidratação já é como se fosse um analgésico para a nossa coluna. Sempre que a gente hidratar mais a nossa coluna, a gente vai conseguir um alívio de dor lombar. Então, esse é o primeiro ponto da gente entender como é que forçar a nossa coluna de maneira positiva pode ajudar a gente, né? O segundo ponto da gente entender dentro desse tópico, pessoal, é que a função articular vai ajudar muito a gente no alívio de dor lombar. E você já viu algo evoluir? Eu não sei se tem alguma coisa que evolui sem esforço nessa vida. Mas a gente só vai ganhar mais função articular, a gente só vai se preparar melhor para a nossa rotina e consequentemente reduzir a dor lombar na nossa rotina se a gente forçar o nosso corpo num treino de musculação, forçar o nosso corpo numa corrida e até num treino mesmo da sua própria casa. Sabe aquelas ações automáticas hoje em dia que você faz e você sente muita dor? Vamos supor que na sua rotina tenha muitas tarefas de casa, ou tenha muitas atividades braçais, ou que você tem que ir muito ao supermercado, ou no seu trabalho você tem que fazer muitos movimentos. Vamos supor que a dor já está automática com você em todos os momentos, a dor lombar fica aparecendo, a dor lombar ela fica te incomodando. Isso acontece porque o seu corpo não está com uma função articular boa para lidar com esses movimentos. E como que você vai conseguir dar para o seu corpo condições de lidar bem com esses movimentos? É melhorando a função dele, é melhorando a capacidade dele de se movimentar. E isso você só faz forçando o seu corpo, forçando sua coluna a se movimentar, forçando seus braços, forçando tudo que tem direito aí no seu corpo de maneira bem orientada. Então, isso é primordial da gente entender. A gente não é atleta, mas a gente tem que ter uma preparação para a nossa rotina. Porque a nossa rotina muitas vezes tem tanta coisa que a gente tem que lidar que a gente precisa de uma preparação física para sustentar bem o nosso corpo. E a gente só consegue essa preparação, pessoal, forçando o nosso corpo. Quando eu estou dizendo forçando o nosso corpo, é se expondo gradativamente a movimentos que agora você não está conseguindo fazer. Se você não está conseguindo pegar peso do chão, tem que fazer exercício para melhorar essas questões. Se você não está conseguindo fazer nenhum movimento, brincar com seus filhos, por exemplo, ou fazer outro tipo de atividade que você tem que correr, se deslocar por causa da dor, você precisa se expor a elas gradativamente, com exercícios bem direcionados para te ajudar nesse sentido. Não é deixando de forçar a coluna que você vai conseguir esse objetivo. Isso é muito importante da gente entender. E agora eu acho que eu cheguei na parte principal de você entender como é que forçar a coluna é importante, como é que o exercício físico é importante para você melhorar. É a relação dos medos que você tem em relação à dor com você voltar a ter liberdade e segurança para se movimentar. Mas calma que esse ponto eu vou explicar devagarzinho. Imagina aquela primeira vez que você teve dor lombar lá atrás, tá? Imagina, a primeira vez. Tenta lembrar uma das primeiras vezes, pelo menos. E agora eu quero que você lembre alguma lembrança de alguma viagem, alguma lembrança muito positiva que você tenha, aquela viagem inesquecível. Com certeza, quando você lembrou dessas duas coisas, veio uma imagem na sua cabeça. Veio uma imagem do que você fez no momento da dor lombar. Muito provavelmente veio essa imagem. E veio a imagem também, seja de uma praia, seja de um momento feliz em família, o que você pensou de positivo. Você percebe que a imagem está aí com você, o seu cérebro captou a imagem tanto da experiência negativa com a dor, tanto com a experiência positiva. No caso da experiência positiva, sempre que você lembra é uma lembrança gostosa, né? Dá aquela sensação boa, nossa, que momento gostoso que eu vivi, e dá vontade de viver isso de novo.
Já no caso da imagem da dor lombar, já gera aquele desconforto, aquele alerta. E o que que acontece? Como a gente teve a imagem fotografada do nosso cérebro a primeira vez que a gente teve a dor lombar, sempre que você faz movimentos parecidos, você sente a dor lombar acontecer. E o medo de se movimentar, a ausência de movimento com medo de forçar a coluna, vai contribuir ainda mais para esses medos se perpetuarem em você. Vai contribuir ainda mais para a sua dor lombar ficar mais crônica, para a sua dor lombar acabar não melhorando. Por que isso acontece? Porque essa imagem foi tirada lá atrás e você ainda não conseguiu reprogramar ela de maneira positiva. Por quê? Porque você não fez exercícios bem direcionados para apagar aquela imagem, para tirar aquele alerta forte que o seu sistema nervoso continua jogando aí por conta do medo, por conta do evitar toda hora forçar a coluna, por conta de você não estar se exercitando. Isso, infelizmente, é muito ruim, porque isso faz com que a sua dor lombar ela se perpetue e você não use as estratégias positivas para melhorar. Por isso, todo esse tópico que eu falei das habilidades físicas, a importância da gente ter habilidades físicas legais para a dor lombar melhorar, o principal ponto da gente entender é que forçar a coluna, se movimentar, e fazer uma corrida, e fazer uma caminhada, os exercícios, eles só têm a nos ajudar. E é lógico que uma prescrição específica é super importante você ter exercícios bem direcionados. Mas a partir do momento que você já entende que você pode forçar a coluna, que você pode se movimentar, que você pode fazer aquelas atividades que você gosta, já é muito bacana você entender isso. Esses dias mesmo eu estava até acompanhando, eu acompanho alguns profissionais da saúde que trabalham no mesmo setor que o meu, né, de dor lombar. Eu estava acompanhando um fisioterapeuta que ele colocou como se fosse um print de uma conversa, né? Um print de uma conversa com um paciente, onde o paciente perguntava: doutor, eu tô com dor lombar, eu posso jogar bola com os meus amigos? Ele mandava: pode. Doutor, eu tô com dor lombar, eu posso pescar, ficar 2, 3 horas pescando? Pode. Doutor, eu quero sair para caminhar com os meus amigos, eu posso? Pode. Por que, pessoal? Por que tudo pode? Porque já é comprovado que o exercício, o movimento, ele não tem a capacidade de fazer mal para a sua coluna. O movimento só vai fazer mal para a sua coluna se ele for feito de maneira muito excessiva, se você der doses e doses muito excessivas de movimento de forma totalmente desordenada para o seu corpo. E no caso da dose excessiva, isso acontece às vezes uma vez, você sente a dor, mas você consegue se recuperar com um bom trabalho. Então, é entender isso. A gente não precisa de limitação. A gente precisa de bons exercícios, a gente precisa forçar a coluna de uma maneira positiva. E dentro desse assunto de forçar a coluna, agora vem uma parte super importante. Quando eu falo forçar a coluna, você pode associar também a nossa postura, né? A sua postura, por exemplo, né? Por quê? Porque muitas pessoas pensam que se eu forçar a coluna com uma postura errada, aquilo vai prejudicar muito a minha coluna. Aquilo vai fazer com que a dor lombar piore. Às vezes você pode ter medo de fazer exercício com medo, nossa, será que eu vou fazer algum exercício de forma errada? Será que eu não vou conseguir fazer exercício? Nossa, mas tem pessoas com a postura tão certinha, eu não consigo ficar com aquela postura. O exercício não deve me ajudar então. Isso não é verdade, pessoal. Por quê? Porque não existe aquela postura perfeitinha que serve para todo mundo. Cada pessoa se adapta de maneira diferente aos movimentos e à rotina do dia a dia. Até tem uma história bem legal que aconteceu ontem com um aluno meu. Estava atendendo ele de forma presencial. Ele é meu xará de Paulo, eu carinhosamente chamo ele de Paulão. E ele fez uma brincadeira comigo, na verdade. O Paulão está começando recentemente, já está um mês de treinos. E eu estava vendo um vídeo na academia de uma atleta lá, uma atleta mó forte, tudo, fazendo um agachamento, descendo até quase lá no chão para fazer o agachamento com muita carga. Ele virou e falou: nossa, Paulo, acho que eu nunca vou conseguir chegar nessa carga e nessa amplitude que ela tá descendo. Nossa, lá, ela desce até quase lá no chão. Aí a gente deu risada e tudo mais, mas o principal ponto da gente entender dessa fala do Paulão é que aquele treino daquela atleta, muito provavelmente é bem direcionada para ela. A postura que ela usa, a carga que ela usa,
a maneira que ela tá colocando aquele exercício no treino dela é uma coisa que ela se adapta bem. Ela se adapta bem, ela provavelmente já tem um tempo de exercícios muito grande e aquela postura perfeitinha que o meu aluno estava brincando é uma questão que aquela atleta do vídeo lá se adapta bem. Isso não quer dizer que você precisa começar os seus exercícios fazendo aquela postura perfeitinha, porque isso não existe, pessoal. Não tem como a gente ficar com uma postura perfeitinha no dia a dia e muito menos começar a fazer exercício com uma postura super perfeita, amplitude e tudo mais. Não tem como. Eu mesmo, se você pegar os exercícios que eu coloco aqui, você vai ver que o professor aqui não tem tanta amplitude assim para fazer o agachamento. Eu não agacho tanto assim. E isso não interfere em nada na minha dor lombar aumentar. Se você já escutou outros vídeos meus, eu já contei que eu já tive dor lombar crônica. Hoje ela é muito bem controlada, quase não sinto nada. Muito raro eu sentir dor na lombar, mas eu já tive. E não é eu aumentando essa amplitude de movimento no agachamento que eu vou melhorar mais ainda a minha dor lombar. O agachamento que eu faço hoje eu me adapto bem com ele e ele me prepara bem para a minha rotina e para as minhas atividades. E é isso que importa. Ele não é perfeito, ele não tem a postura ideal que todo mundo exige por aí, mas ele me ajuda. Ele me ajuda porque ele é direcionado para mim. É isso que eu quero que você entenda. Você precisa entender que os seus exercícios têm que ser direcionados para você com a postura que você consiga fazer, que você se sinta confortável para fazer. Se o agachamento, por exemplo, muito comum quando a gente começa a fazer agachamento, a gente não conseguir deixar o tronco muito retinho. Normal, pode começar agachando, curvando um pouquinho o tronco, não tem problema. Aos pouquinhos você vai melhorando isso. Vamos supor que na hora de fazer algum exercício, você sinta que seu corpo está muito tortinho, está girando e tudo, não tem problema. Se o exercício estiver bem direcionado, você vai dar o seu melhor para fazer aquele exercício e tá tudo bem. Então, parte fundamental da gente entender, pessoal, não tem essa questão da gente já começar fazendo exercício com uma postura super perfeita, com medo de forçar a coluna de alguma maneira. Na verdade, esse medo se paralisar a gente, se não deixar a gente se exercitar com medo da postura ficar errada, aí sim que a dor lombar vai se perpetuar por ainda mais tempo. Aí sim que vai contribuir para a dor lombar continuar te incomodando, porque você está exigindo perfeição, postura perfeita. Não existe, pessoal. Postura perfeita é aquela que você se sinta mais confortável, tá bom? Super importante de entendermos isso. E é a gente entender essa analogia, forçar a coluna com postura, com exercício, de que o forçar a coluna no movimento não é vilão da nossa dor lombar, e sim, ele vai ajudar a gente, de que a questão da postura não vai ter uma perfeita, cada um vai se adaptar de um jeito e os movimentos, se você não conseguir fazer com posturas perfeitas, principalmente quando você está começando, tá tudo bem. E eu posso te garantir sobre esse assunto, é muito melhor você se exercitar sempre, eu tô falando aqui sempre, é muito melhor você se exercitar, tá sempre se exercitando com consistência, fazendo sua caminhada, na academia e tudo mais, dependendo da atividade que você escolher fazer, é muito melhor você fazer ela sempre com a postura meio tortinha do que você não fazer exercício nenhum, do que você ficar no sofá, ficar se protegendo, ficar toda hora evitando forçar a coluna. Isso eu posso te garantir que os resultados vão ser muito melhores se você estiver se exercitando sempre com uma postura tortinha, tá bom? Te garanto isso. Vamos lá, pessoal. Dentro desse tema de forçar a coluna, pode surgir uma dúvida com você. Porque aqui você escutou eu falando que o forçar a coluna é bom para a coluna, forçar a coluna pode ajudar no alívio da dor lombar, pode ajudar no tratamento de hernia de disco lombar. Mas aí você pode estar pensando, Paulo, eu já tentei. Paulo, eu já fiz vários tipos de exercício físico e não senti melhora. Paulo, eu já cheguei a forçar a coluna e acabei sentindo mais dor depois. O que será que aconteceu comigo, Paulo? Por que eu não consegui melhorar? E isso pode acontecer por alguns motivos. Eu vou tentar esclarecer eles para vocês aqui agora, tá? O primeiro motivo que isso pode acontecer é a gente ter um problema de dose excessiva. Vamos supor que você que está aí me assistindo está com dor lombar há muito tempo e que agora você escutou eu falando que o exercício é super importante. E vamos supor que você está sedentário, faz muito tempo que você não faz o exercício físico. Vamos supor que você vá para a academia amanhã
e faça muito exercício, faça com muitas cargas, faça muitas atividades. Isso pode gerar, lembra que eu falei que a dor tem a relação do medo, tem o alerta? Se você direto jogar muito exercício, o que vai acontecer? Pode fazer com que esses alertas disparem muito e sua dor lombar acabe aumentando, porque você deu uma dose muito excessiva logo que você retornou aos seus exercícios. E isso pode acabar com que a sua dor lombar, aí sim a sua dor lombar acabe piorando um pouco, ela acaba ficando maior do que estava quando você estava lá no sedentarismo, porque infelizmente você deu uma dose muito excessiva. Isso, pessoal, uma situação parecida com isso, só para vocês entenderem bem, que também acontece, é com questão do emagrecimento. A questão do emagrecimento é que muitas pessoas elas querem perder peso. Agora a gente está chegando no final do ano, chegando na época do verão, praia, querem perder 5, 6, 7 quilos, 10 quilos em um mês. O que acontece é que não existe emagrecimento saudável e sustentável em um mês. Se você perdeu 7, 8 quilos em um mês, muito provavelmente foi massa magra junto, foi líquido junto e gordura mesmo foi um pouquinho só. Porque o seu corpo ele precisa de mais tempo para ele emagrecer, ele perder gordura de maneira saudável. Aí você vai lá, perde 6, 7 quilos e acaba voltando todo o peso e você não entende por quê. Mesma coisa com a questão da dor lombar. Se você dá muita carga, muita dose excessiva logo no começo, muito provavelmente você vai ter o efeito reverso também. A sua dor lombar vai acabar piorando em vez de melhorar e você vai ficar sem entender o porquê. Então, muito importante você ter uma dose legal de exercício, principalmente no começo. Se você quer voltar a fazer caminhada há muito tempo que não faz, começa com 10 minutos e vai aumentando. Se você vai voltar a fazer musculação, tem exercícios bem planejados e comece com sessões de musculação com tempos curtos, 20 a 30 minutinhos, com exercícios controlados e aos pouquinhos você vai aumentando isso, tá bom? Isso é muito importante da gente entender. Mas tem outro ponto também que pode confundir a gente na hora que a gente quer melhorar a nossa dor lombar. Que claro, quando a gente está com dor, a gente quer se ver livre dela, a gente não aguenta mais acordar ou fazer alguma coisa, ou jogar um futebol com meus amigos. Tô cheio de dor na lombar, vou fazer uma tarefa de casa, tô cheio de dor na lombar. A gente quer eliminar ela logo. Mas o que acontece, pessoal, como tudo na vida, o alívio de dor lombar também é um processo. E às vezes pode acontecer de você começar, você estava sedentário, tá com muita dor, você começa a fazer os exercícios e a dor ou continua ou ela até aumenta um pouquinho no primeiro momento. E você pensa assim, não, o movimento não é o caminho, o exercício físico não é o caminho. Mas deixa eu fazer uma analogia com você para você entender o que eu quero te dizer. Vamos imaginar que você tem um filhinho pequenininho, vamos supor que o nome dele é Gael, o nome Gael está muito na moda, tem até um amigo que tem um filhinho muito legal que chama Gael também. Então vamos supor que o Gael ele está engatinhando para caminhar. Você está lá ajudando ele no processo, ele está engatinhando para caminhar. Vamos supor que ele já começou a andar. Começou a andar e você está segurando na mãozinha dele, você solta ele e deixa ele tentar a primeira vez. Vamos supor que o Gael cai. Dá uma raladinha no cotovelo, nossa, ele chora e fica mal depois, você vai lá, cuida dele da melhor maneira. O Gael, ele vai parar de tentar andar? Você vai ficar segurando na mãozinha dele pro resto da vida dele? Não, ele precisa ir caminhando, dar os tombos que precisar para ele aprender a andar, depois a correr e tudo mais. Processo natural. Com a dor lombar é a mesma coisa. No começo, o seu corpo vai sentir a adaptação. Você está começando um processo de exercício para melhorar. Então, no começo é super natural que os exercícios gerem um desconforto, que você sinta até um pouquinho mais de dor na lombar e até outras dores, né? Dores musculares também aparecem quando a gente recomeça um programa de exercícios físicos. Mas eu quero que você entenda que é super natural. Se os seus exercícios estiverem bem direcionados, essa dor lombar acabar aumentando no começo vai fazer parte do seu processo de melhora, do processo de você conseguir sim o alívio da dor lombar que você tanto busca, mas que vai gerar um pouquinho de dor, um pouquinho de desconforto nesse começo. Então entender esses dois pontos. Às vezes quando a gente vai forçar o nosso corpo, forçar a nossa coluna para a gente melhorar, a gente tem que tomar cuidado para não dar dose excessiva e a gente tem que tomar cuidado com as nossas expectativas. Não é começar a fazer exercício amanhã, a dor lombar nunca mais vai aparecer. É um processo. Tem que respeitar o processo. Você nunca vai me ver aqui passando milagre para você. Eu vou te passar o que realmente funciona para você.
melhorar. Dentro disso tudo que a gente falou, eu lembrei até da minha aluna, que chama Dona Irene. A Dona Irene, ela tem 60 e poucos anos, ela faz comigo de forma online. Ela é minha aluna por aluno, é neto dela que indicou e ela estava com muitas dores na coluna. Ela começou há uns 2 meses mais ou menos. Ela sempre teve dor na coluna e ela estava dando dose excessiva. Ela faz muitas tarefas de casa, estava indo naquelas academias ao ar livre, estava fazendo exercícios sem direcionamento. Aí a gente começou um trabalho. E no começo, agora ela já tá bem, ela já tá agora, eu tô feliz que nas últimas 2 semanas ela não teve dor, ela voltou a fazer a caminhada dela, isso é muito gratificante para mim. Mas o primeiro ponto que eu queria falar para vocês é que na primeira semana e meia e na segunda, a dor dela ficou igual tava e até piorou em alguns momentos. E até ficou mais forte em alguns momentos, porque ela tava num processo de adaptação. O corpo dela tava se adaptando ali aos exercícios que faziam tempo que ela não fazia exercícios com o direcionamento correto. A gente começou a fazer exercícios que ela tinha medo de fazer, como caminhada, exercício educativo de caminhada, exercício de baixar, pegar peso no chão, ou seja, muitos medos que ela vinha tendo de fazer por causa da dor. Isso no primeiro momento gerou um desconforto grande, mas depois foi aliviando a dor e cada vez mais ela está se sentindo melhor, está se sentindo mais confiante. Porque aquele processo de apagar a imagem dolorosa da dor lombar que eu falei lá atrás para vocês, ele tem que ser um processo, tem que ser aos poucos, porque senão aquela imagem, em vez da gente apagar ela, a gente fica tornando ela maior. Então é muito importante a gente entender isso. E pessoal, o principal ponto que eu quis passar para vocês no vídeo de hoje é que o forçar a coluna, ele só é ruim se ele for feito com doses super excessivas de exercício, de maneiras muito exageradas. Na grande maioria das vezes, você pode sim continuar as suas atividades do dia a dia, você pode continuar no seu esporte favorito, você apenas tem que ter exercícios bem direcionados que te preparem para a sua rotina. O principal ponto, só entenda isso. Só de entender isso, eu aposto que você já vai estar no caminho aí mais próximo para aliviar a sua dor lombar, para tratar bem a sua hérnia de disco lombar, se for o caso. Forçar a coluna tende a melhorar a dor lombar, não tende a piorar a dor lombar. O movimento, já passei aqui inúmeros benefícios que o movimento vai ter no combate ao alívio de dor lombar. Então, entenda isso que eu tenho certeza que vai te ajudar muito no seu processo de alívio, tá bom? O vídeo está chegando ao fim. Vou deixar um convite para você agora aqui no final, para você me seguir lá no Instagram, é Paulo Simões Personal Trainer. Vou deixar aqui certinho para você conseguir me acessar lá se você gostou do conteúdo. Se você gostou do conteúdo, lá eu coloco conteúdo quase que diariamente para tentar te ajudar, para buscar te ajudar no alívio da dor lombar e num bom tratamento de hérnia de disco lombar. Lá também você consegue ver no destaque resultados dos meus alunos e também alguns depoimentos de alunos que conseguiram o alívio da dor lombar e também que conseguiram um bom tratamento de hérnia de disco lombar. Então, fica o meu convite, foi um prazer estar com você, muito obrigado por ter ficado até o final do vídeo e eu te vejo no próximo vídeo.